Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou o Bombinha e apresento a você mais um vídeo. O Monte Everest é o ponto mais alto do mundo e graças a essa característica, muitas pessoas motivadas buscam chegar ao seu cume. No entanto, o local tem aspectos peculiares e que podem fazer essa tarefa extremamente perigosa. Há uma região chamada Zona da Morte, que caso algo de ruim aconteça lá, fica muito difícil até mesmo resgatar os próprios companheiros. Bom, vamos começar com um pequeno diagnóstico do próprio monte. A altura é de 8.848 metros acima do nível do mar e a localização é na fronteira entre a China e o Nepal. O monte está no Parque Nacional Sagarmatha, criado em 1976, parque nepalense que foi identificado como Patrimônio Mundial pela Unesco 3 anos depois de sua criação. O Everest é um dos picos da cordilheira do Himalaia. Himalaia vem de um termo que significa morada da neve. A cordilheira passa por Índia, Nepal, Paquistão, Butão e o Tibete, na China. Ainda por cima, 3 grandes rios, o Indo, o Ganges e o Tsang Brahmaputra, nascem do conjunto que ultrapassa a quantidade de 100 montanhas. Como todo local elevado, o Himalaia e o Everest são recentes quando comparados com terrenos mais baixos. A formação deve ter sido por volta de 65 milhões de anos, com o choque de 2 placas tectônicas. O subcontinente indiano foi para o nordeste, colidindo com a Ásia, o que dobrou e empurrou os limites das placas até que, gradativamente, a altura chegasse a essas proporções gigantescas. Na verdade, o Himalaia e o Planalto tibetano aumentam cerca de 5 a 10 milímetros por ano. A Índia, por sua vez, vai se mover para o norte por quase 1.600 quilômetros pelos próximos milhões de anos. Em 1865, o pesquisador Andrew Waugh foi um dos primeiros a pesquisar o local e resolveu dar o nome de seu contratante, o geógrafo George Everest, para a Grande Montanha. A população local já chamava a montanha de outros nomes, como os tibetanos, que chamavam de Chomolungma, a Mãe Sagrada, e os nepaleses, que chamavam de Sagarmatha, que significa Rosto do Céu. Porém, os outros povos não sabiam disso, porque a região era extremamente fechada para os estrangeiros. E pensar que o Nepal não tem só o Monte Everest, mas também outras 8 das 10 montanhas mais altas do mundo. É claro que isso acabou atraindo muitos turistas, mesmo com as características restritivas dali. O local também possui muita diversidade cultural, com várias pessoas de diferentes castas, religiões e grupos étnicos. Um dos povos são os Sherpas, que adquiriram o costume de trabalharem como guias para os alpinistas. Esses habitantes das montanhas até desenvolveram adaptações metabólicas no próprio corpo, que os tornam mais adaptados às alturas. Seus tecidos utilizam o oxigênio de forma mais eficaz, de acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Cambridge. Nas amostras de sangue e músculos dos Sherpas, os pesquisadores constataram que as mitocôndrias, parte da célula que faz a energia, eram mais eficazes. Os níveis de fosfocreatina, uma molécula que reserva energia, foram o grande diferencial. Eles abaixavam depois de algum tempo nas alturas nas pessoas nativas de zonas baixas. Nos Sherpas, por sua vez, os níveis aumentavam. Bem, os Sherpas podem ser bons guias, mas também são perigosos em alguns momentos. O escalador John Griffith foi um dos que presenciaram um desses momentos. Tentando escalar o Everest, Griffith disse que os Sherpas entraram em uma discussão com os escaladores, dizendo que um deles havia os ferido de propósito. Os locais chegaram a ameaçar os estrangeiros com pedras, que precisaram escolher outra rota para passar.
Atualmente, os Sherpas alegam que os alpinistas têm sido muito desrespeitosos com o povo e os guias. Desde 1922, as pessoas tentam chegar ao cume do Monte Everest. Muitas não conseguiram e várias até chegaram a perder a vida. Essa escalada, agora com 100 anos, já deixou cerca de 300 mortos ao longo da montanha. E por que o local é tão perigoso? É que, para chegar ao topo, é preciso passar pela zona da morte. Nessa altura, os escaladores precisam de tempo para que seus corpos se acostumem com as condições. Se escalarem muito rápido, podem se esgotar e morrer. Por isso, aqueles de sucesso passam várias semanas escalando. Geralmente param para descansar a cada 1000 pés. A zona da morte fica aproximadamente na altitude de 8.000 metros. Quando se chega nesse ponto, a quantidade de oxigênio cai 40%. Por isso, o corpo humano fica com dificuldade de obter oxigênio. E diante de um grande esforço físico que precisam fazer, podem sucumbir. As células precisam de certa quantidade de oxigênio para funcionar corretamente e a falta pode gerar problemas. Alguns observados na zona da morte são o inchaço no cérebro, que gera náuseas, vômitos, dificuldade de raciocínio e até alucinações. Há também a possibilidade de edema pulmonar, com líquido nos pulmões, fadiga e fraqueza. Ali há tanta neve e gelo que o brilho desses materiais pode dar cegueira aos alpinistas. Digamos que não enxergar nada em um lugar tão perigoso não é nada saudável. Ainda por cima, a zona da morte é tão fria que pode influenciar qualquer pele exposta, congelando instantaneamente. Podem surgir úlceras, o que deixa a pele dormente, inchada, com bolhas ou até enegrecida. A morte permanente dos tecidos da pele não é absurdo nessas condições. É exatamente por essas condições que é praticamente impossível resgatar um companheiro durante a subida. Na zona da morte, tentar carregar alguém ou algo do tipo pode ser fatal para qualquer um. Até mesmo se a pessoa morrer, geralmente os cadáveres são deixados para trás, pois não compensa dedicar esforço físico e o pouco oxigênio para levar alguém que já morreu. No entanto, resgates com aeronaves podem acontecer no Monte Everest. Inclusive, um resgate desses aconteceu em 2015. Equipes de resgate usaram helicópteros para retirar alpinistas que ficaram 2 dias presos no monte após um terremoto que gerou uma avalanche. Na ocasião, 17 pessoas morreram. As aeronaves conseguiram chegar ao acampamento 1 e 2, que ficam a mais de 6.000 metros de altitude. Resumindo, se for com um amigo para o Monte Everest, tenha certeza que ele saiba se virar sozinho. A primeira vez que o pico foi completamente escalado foi em 1953. O neozelandês Edmund Hillary e sua equipe conseguiram chegar ao topo pela primeira vez com a ajuda do guia Sherpa nepalês Tenzing Norgay. Os primeiros homens a alcançarem o lugar mais alto do mundo ficaram por lá apenas 15 minutos antes de começarem a descer. Na época, a Índia e o Nepal tentavam divulgar que Tenzing havia chegado ao cume primeiro, a fim de exaltar a figura dos locais em detrimento dos estrangeiros. Hillary e Tenzing, no entanto, concordaram em não revelar quem pisou no local primeiro, para não gerar grandes tensões políticas. Anos depois, o nepalês revelou em sua biografia que fora o estrangeiro que primeiro havia pisado no cume do Everest. Apesar de ser incrível o fato dos seres humanos conseguirem superar tão grande montanha, as constantes expedições têm deixado fortes marcas na região. O lixo deixado pelos alpinistas é tanto que, segundo alguns, para subir a montanha é preciso somente seguir a trilha de lixo. Pode ser um exagero, mas em 2019, uma expedição de limpeza no local recolheu 11 toneladas de lixo no local, além de 4 corpos.
Os corpos são frutos, obviamente, daquela dificuldade de se levar os companheiros que eu disse após determinada altura. Mesmo com tanto lixo retirado, as autoridades disseram ter sobrado muito, já que vários materiais são cobertos pela neve e só aparecem quando o gelo derrete. As equipes de escala costumam deixar para trás excrementos humanos, garrafas de oxigênio usadas, barracas, cordas, escadas, latas e muitas embalagens de plástico. A maior parte do lixo encontra-se nos acampamentos 2 e 3, que já ficavam em uma altitude maior. Um dos objetos encontrados certa vez deu origem a uma grande teoria. Isso porque se tratava de um sapato salto alto. A história é a seguinte: Maurice Wilson era um soldado e aviador britânico que queria subir sozinho o Monte Everest. Ele era tão singular que queria voar com seu avião até certa altura do monte, bater com ele na montanha e depois escalar. Obviamente que depois entendeu não ser uma boa ideia. Então, terminou por tentar subir o Everest sozinho. Wilson não conseguiu ultrapassar uma grande parede de gelo em certo ponto e acabou falecendo em 31 de maio de 1934. No ano seguinte, seu corpo foi encontrado por uma pequena expedição. Por algum motivo, surgiu um rumor de que ele teria sido encontrado usando apenas uma roupa íntima feminina. Os rumores diminuíram por um tempo, mas retornaram nos anos 60, após exploradores chineses encontrarem um salto alto em pleno Everest. Tornou-se de senso comum que, por alguma razão, Wilson teria subido a montanha trajado com roupas e calçados femininos. Não sabemos se é exatamente verdade, mas sem dúvida, tentar escalar a maior montanha do mundo com um salto alto não é uma boa ideia. E você, acredita nessa história de Maurice Wilson? Para você, qual o maior perigo do Monte Everest? Você abandonaria um companheiro para trás? Comente aqui para a gente. E muito obrigado pela sua companhia e pela preferência ao canal mais curioso do YouTube, o Fatos Desconhecidos. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!